Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje celebramos o domingo de Pentecoste. Hoje entenderemos que o dia de Pentecoste foi o dia do nascimento da igreja, que foi pelo cumprimento da promessa de Deus nesse dia que os apóstolos receberam a força do Espírito Santo. E a partir daí, nada mais segurou a palavra de Deus e a mensagem da ressurreição que se espalhou pelo mundo. Veremos também que hoje, agora, o Pentecoste que aconteceu lá com os apóstolos pode acontecer hoje na sua vida, se você desejar. Vamos à palavra. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho do domingo passado, Jesus anuncia o cumprimento da promessa que Deus havia feito aos seus profetas e que o próprio Jesus havia confirmado o cumprimento desta mesma promessa, cuja condição para ela se realizar seria o retorno de Jesus ao Pai, o que ocorreu na sua ascensão ao céu, narrada no Evangelho do domingo passado. Hoje, porém, celebramos o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, o educador das almas. Nas leituras desse domingo, a Igreja nos apresenta a realização dessa promessa. A começar pela primeira leitura, vemos o Espírito Santo sendo enviado aos apóstolos reunidos às portas fechadas, com medo dos judeus. E ali, apesar do medo deles, a promessa se cumpriu. Ali, cada homem e mulher reunidos receberam a força do alto. Os discípulos de Jesus, que o tinham frente a frente, cara a cara todos os dias, recebendo dele seus ensinamentos, sendo preparados para darem continuidade à sua obra quando ele retornasse ao Pai, agora recebem o Consolador, tem dentro deles o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade agora atuava dentro deles. O Espírito que estava em Jesus agora estava dentro deles, atuando neles. Eles não estavam mais só. E aqui uma informação importante. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, ocorre o nascimento da Igreja. Irmãos, é correto dizer que a Igreja Católica nasceu naquele dia, com o batismo no Espírito Santo, em Pentecoste. Isso quer dizer que a Igreja é fruto do batismo no Espírito Santo. Então, se alguém te perguntar quando nasceu a Igreja, você pode responder sem hesitar: no dia de Pentecoste. Ao serem batizados pelo Espírito Santo, os apóstolos vão sair com a força do Espírito Santo para evangelizar o mundo e fazê-lo cristão. Fizeram isso graças à força do alto que agiu neles. O Evangelho de São João deixa bem claro o medo dos apóstolos reunidos às portas fechadas. Tinham medo de eles mesmos receberem dos judeus o mesmo tratamento que deram a Jesus.
Todavia, Jesus aparece no meio deles e devolve-lhes a paz, soprando o Espírito Santo sobre eles, devolvendo-lhes a vida, mas agora uma vida nova, uma vida espiritual. Em seguida, Jesus confirma a autoridade da Igreja ao instituir o sacramento da reconciliação, o poder de perdoar os pecados. Isso foi dado à Igreja, mesmo que os outros digam que não. São João deixa isso bem claro para nós. Temos aí mais uma prova bem clara de que a Igreja é fruto do Espírito Santo, que nasceu da vontade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se a mensagem de Jesus chegou até nossos dias e temos certeza que vai atravessar os séculos até Jesus voltar, foi por obra do Espírito Santo que naquele dia de Pentecostes foi derramado sobre aquela pequena parcela da Igreja, sobre o pequeno grão de mostarda que cresceu tanto, se tornando uma imensa árvore, onde os passarinhos, eu e você, fazemos nossos ninhos e nos abrigamos nela. Queridos irmãos e irmãs, quem não tem o Espírito de Deus, não tem Deus. É preciso estar cheios do Espírito Santo. Sem ele, nossa vida espiritual é anêmica. O terreno do nosso coração é raso, pedregoso e cheio de espinhos. Sem ele, não damos fruto nenhum que possa agradar a Deus. Ele foi derramado sobre os homens a partir da promessa de Deus de entrar no interior do homem e mudar lá dentro o coração de pedra e lhe dar um novinho de carne, que aprende a adorar a Deus em espírito e em verdade, e a obedecer sua palavra. Deus só pode ser Deus em nossa vida se o Espírito Santo estiver em nós. Os frutos que queremos para a nossa vida só se realizarão quando nos tornarmos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Os apóstolos foram batizados no Espírito Santo naquele dia, mas hoje Deus quer realizar um Pentecoste na sua vida também. E para receber esse Pentecoste, você só precisa uma coisa: querer. Você quer? Então peça a Deus para que a promessa dele se cumpra na tua vida, para que você possa sentir o amor dele fluir dentro de você, para que você possa se apaixonar por Jesus e ter uma vida de intimidade com ele. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.